canal do Songival. Manda mensagem dizendo: vai ter hoje não o quadro Ó Dúvida Cruel? Então toma lá, galera. Bom, no quadro Ó Dúvida Cruel de hoje, eu pergunto assim: quando você vai falar, muitas vezes, principalmente quem fala um pouquinho mais rápido, muitas vezes não dá para perceber como aquela expressão ou aquela palavra seria escrita. Então eu pergunto: quando você usa afim, seria separado ou seria junto? Afim. Separadinho o A do fim ou tudo junto? Então veja só, é preciso que primeiro a gente entenda o contexto em que aquele vocábulo ou aquela expressão seja inserida numa certa oração. Então veja só, nós viemos a fim de discutir o projeto. Esse afim de discutir o projeto é junto ou separado? Nesse caso, precisa ser separado, minha gente. Não pode ser junto. Não é que o termo afim, tudo junto, não exista. Ele existe, mas é aplicado em outra situação. Nesta oração, nós viemos a fim de discutir o projeto, precisa ser separado. Por quê? Porque a locução afim de indica a ideia de finalidade, de propósito. Então, nós viemos com o propósito, com a meta, com o objetivo de discutir o projeto. Portanto, separado. Vamos a um exemplo de afim junto, que existe também? Afim é um adjetivo e significa semelhança, que tem afinidade. Então, eles dois têm ideias afins. Ou seja, eles dois têm ideias semelhantes. Eles dois têm ideias que ambas têm afinidades entre si. Aí seria o afim junto, seja singular, seja plural. Beleza? Então, esta é a participação do nosso quadro. A semana que vem tem mais, sempre tem uma dúvida cruel aqui para tentar melhorar a sua situação de como se escreve ou como se pronuncia alguma palavra, a depender do contexto aplicável a uma frase. Tá, beleza? Essa é a rádio mais feliz da cidade. E este é o programa mais feliz do planeta. Hoje falando com a professora Sara Santos a respeito do tema diversidade e inclusão. E eu, sempre daqui e você daí, que é muito, mas muitíssimo mais importante. Professora Sara, então, o projeto Diversidade e Inclusão do Colégio Silvia Brito, terceira unidade, está aí lançado e eu gostaria de saber da professora, como uma especialista nesta área, o que esperar de um projeto como esse, professora? Esperar a aprendizagem, né, de cada estudante, de cada gestor, do todo, porque não é fazer um projeto por fazer. Se surgiu essa temática, surgiu a partir de uma necessidade. A gente não faz projeto por boniteza. Do nada, né? Do nada, pois é. A gente faz projeto porque surgiu uma necessidade e ele tem que ser lançado numa escola para que dê voz a todos os estudantes, a todas as pessoas que ali fazem parte, né? Para que a gente saia dali com, não só com uma reflexão, mas com ação também. Que a gente conviva com a diversidade de forma mais simplificada, com um olhar mais sensível, né? Mas estou olhando aqui de Segala, tem aqui na página 23, ela fala na palavra caridade, opressão e compaixão. A gente não pode ter essas palavras, né, como o coitadismo, como a gente falou aqui na estante, em relação ao ser humano. Pelo contrário, a gente tem que respeitar. Respeito é bom e todo mundo gosta, né? Pois é, respeitar, dar oportunidade e construir laços de amizade realmente.
construir um laço que torne o ambiente mais agradável, mais leve, mais humano. É isso que está precisando numa escola, numa sociedade em si. Né? A questão da humanização, a questão de uma acessibilidade, dar espaço do outro ir e vir com autonomia, com dignidade. Está faltando isso. Então, que esse projeto, no final, traga toda essa aprendizagem, humanização. Dentro dessa humanização para todos, vem ali o respeito mesmo, o amor ao próximo, né? E perceber que eu aprendi X, mas ele não aprendeu, ele aprendeu Y. Tudo bem, é normal ser diferente. Faz parte. Isso, Gilberto Gil e Preta Gil, a música que eles cantam, normal ser diferente. E é normal ser diferente. Claro. Graças a Deus, porque a nossa sociedade, por ser tão diversificada, a gente aprende. Né? Só fico triste na questão da diversidade, na desigualdade social. Isso me entristece muito, porque uns são ricos demais e outros são miseráveis. Isso é desumano. Então, trazendo essas temáticas dentro da diversidade, dentro da inclusão, que não é só a inclusão de pessoas, a inclusão social, vai gerar uma discussão que com certeza vai deixar muitos angustiados, mas não vão deixar muitos paralisados. Pelo contrário, a gente tem que se mexer, se mover, agir. Eu tenho que fazer a diferença. A filosofia nos explica muito bem que a angústia faz parte de um contexto da aprendizagem. Talvez o principal fator da aprendizagem seja exatamente a angústia. A angústia de saber que tudo que sei é que nada sei, como nos ensinou o grande Sócrates. Professora, nosso tempo está chegando ao final, mas ainda temos 2 perguntinhas antes das suas considerações finais. Enfim, e os riscos que se correm num projeto como esse? Quais seriam os possíveis riscos, as possíveis armadilhas, os possíveis equívocos que venham nos acometer, nos conduzir a erros? Esses seriam os nossos maiores desafios, Grandes desafios. Porque o que a gente já vem falando aqui, na questão de compaixão, isso não pode existir, é um grande erro. A gente tem que ter cuidado de se bater muito na tecla. A questão de causar o capacitismo é um grande erro. A gente tem que desconstruir essa palavra, né? E se tornar o outro um ser móvel, capaz, independente. Oportunizando, né? Oportunizar. Né? E a questão também da gente ter muito, muito cuidado no aprender a conviver mesmo. Eu não sou uma bengala, eu não sou uma sombra, eu sou um mediador. A gente colega, a gente aluno, a gente gestor, a gente tem que ser um mediador. Por exemplo, meu aluno, se ele tem tal deficiência, ele tem que seguir um regimento escolar. Não é porque ele tem uma deficiência intelectual que ele pode agredir, que ele pode desconstruir algo que foi construído com tanto cuidado numa escola, num ambiente escolar, e por isso não vai receber uma punição. A gente tem que ter esse olhar porque existe um regimento. Então é apresentar a todos os colegas que o regimento é para todos. A inclusão não é só para o meu aluno com deficiência, a inclusão é para todos. Então todos devem seguir sim um regimento. E perceber também se tem aluno que tem audição sensível. É um erro que a gente tem que ter muito um olhar sensível. Se ele tem uma audição muito sensível, ele não está se adaptando à escola, a gente tem que chamar a família, convidar para ficar em casa um tempo, ser assistido em casa, o profissional de apoio pode sim assistir em casa até ele acalmar, ver o medicamento. Tudo isso é inclusão. Por isso que eu falo, não é só matricular, existe todo um contexto ao redor. Né? Então, eu tenho essa sensibilidade. A gente tem que ter muito cuidado para não errar de forma que acaba sendo gritante. Como achar o outro como coitado, como achar como doente, como um doido. Não, eles não são. São pessoas. Porque também é um vacilo nosso acreditar que a gente vai trabalhar com um projeto cuja dimensão é infinita como esse, e a gente achar que não vai cometer erros, né? Então, achar que não vai cometer erros, talvez seja o primeiro dentre todos os erros que a gente vai cometer. Mas é saber que os erros podem ser minimizados se tivermos um pouco de concentração para evitar parte deles. Isso, que antes desse projeto iniciar,
é interessante ter uma discussão, um estudo em cima de cada realidade, para que seja realmente traçado o caminho, seja realmente traçado meta, para que possa não errar tanto. Né? E se errar, como você falou, já buscar minimizar, buscar corrigir, porque foi algo estudado antes, né? Foi algo pensado antes. Então, discutir com as turmas qual temática trazer, porque inclusão e diversidade é vasto. Então, a gente pode delimitar para não errar tanto. Cada turma pode trazer uma temática dentro da inclusão e diversidade, cada turma estudar realmente para que haja detalhes, haja fundamentação teórica, haja prática, realidade dentro por exemplo, vocês vão trabalhar no Silvia Brito. Então, quais são as carências do Silvia Brito para a gente trazer para esse projeto? Quais são as problemáticas do Silvia Brito voltada à diversidade e inclusão? Para a gente trabalhar em cima dessa realidade. Não trazer realidades de fora, já que dentro nós temos. Então, vamos trabalhar nesse projeto dentro. E depois a gente pode estender. Porque quanto mais a gente delimitar, pode errar menos. Perfeito. Eu até diria também, como sugestão aqui aos colegas professores, que os conteúdos que são trabalhados no dia a dia possam ser diretamente vinculados à temática da diversidade e inclusão. Devam ser vinculados. Porque assim a gente faz realmente o que a professora está dizendo. Faz um trabalho muito mais voltado para as necessidades muito mais locais. Ainda que pensemos global, mas possamos agir local. Né, Pro? E uma última pergunta aqui, professora. O que a professora recomenda para nossos estudantes para que eles possam dar o primeiro passo? A fim de que se envolvam mergulhando de cabeça num projeto que se chama diversidade e inclusão. Qual seria o primeiro passo para os nossos queridos estudantes silviabritanos? Diga aí. Eu vou até repetir um pouco da anterior. Primeiro, o que eu quero apresentar? Qual a problemática da minha turma? Se for por turma, vê isso, né? Qual a problemática que a gente, em grupo, pode discutir, analisar e partindo desse problema, vamos falar assim, eu buscar caminhos através dos estudos, através da minha realidade. Partindo, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Nós temos alunos cadeirantes na nossa escola. Então, a gente não sabe lidar com esse aluno cadeirante, esse colega cadeirante, porque ele não fala, ele não caminha, ele fala com o corpo. Então, o que trazer de temática na minha turma para que eu lance como uma apresentação, para que a sociedade possa se sensibilizar em relação a essa realidade? Então, eu vou trabalhar, vou estudar sobre a paralisia cerebral, vou estudar sobre a questão da prática, vou estudar sobre a questão de como inseri-lo na sociedade, a questão da acessibilidade. Ele é cadeirante, ele está tendo acessibilidade na escola, está tendo rampa na escola, então a gente trazer isso, criar campanhas, não está tendo acessibilidade na escola, não está tendo acessibilidade nas calçadas, construir campanha para que estenda essa ideia para a sociedade pombalense, porque precisa de acessibilidade. Ou seja, partiu do meu colega que tem paralisia cerebral, e aí eu fui buscar caminhos. Então, a gente conhecer o que realmente eu quero apresentar, ver o problema e lançar caminhos. Inclusive, eu percebo muitas vezes que os estudantes costumam falar, principalmente nos últimos anos, né? Quando a gente pergunta, né, qual a grande dificuldade? A grande dificuldade é realmente de aprender aquele conteúdo como gostaria e tal e tal. Bom, aí tem dois problemas que podem estar envolvidos aí. O primeiro é a base, que você talvez não tenha uma base sólida o suficiente para aprender aquele conteúdo que foi apresentado a você depois. Mas um outro problema também pode ser um pouquinho mais de tempo destinado ao próprio estudo, como a professora fala, um pouquinho mais de pesquisa, um pouquinho mais de concentração no que está fazendo, que é mais do que atenção. Atenção é quando você observa com detalhes o que está em seu redor. Mas concentração é aquilo que parte de dentro de você. Então tem um quê a mais. Talvez para o nosso alunado também seja interessante o mergulho
na pesquisa, no estudo, como a professora mesmo cita. Aliás, são alunos de ensino médio e estão se preparando aí para uma vida adulta, para uma vida acadêmica, para uma vida profissional e por aí vai, não é isso, prof? Isso, e nessa faixa etária a gente já sabe qual é o melhor horário para estudar, qual é o melhor horário para pesquisar. Porque eu sabia que o meu melhor horário para estudar para uma prova era 5 horas da manhã. Eu acordava 5 horas da manhã, que eu estava com o cérebro fresquinho e eu conseguia aprender melhor. Então a gente sabe o nosso horário de ter um melhor conhecimento, de assimilar melhor o conteúdo, né? É construir um trabalho em grupo e a gente ser objetivo. Não é bater papo em grupo, não. É traçar o caminho da pesquisa e a gente está marcando palavra-chave. Em cima daquela palavra-chave que a gente está estudando, a gente discutir, abrir uma roda de conversa com o grupo para que no projeto, para que no projeto comece realmente a apresentar o que foi de fundamentação teórica e o que faz parte da nossa realidade, do nosso contexto, que é a Escola Silvia Brito. Beleza, conversando aqui com a professora mestra Sara Santos sobre diversidade e inclusão. Esperamos que essa entrevista tenha sido bastante útil para toda a comunidade do Colégio Silvia Brito, sobretudo para aqueles que estarão envolvidos a partir deste momento e sobretudo de amanhã em diante, no projeto Diversidade e Inclusão, que é o da terceira unidade do Colégio Silvia Brito. Agradecer à professora, pedir para que a professora faça aqui as suas considerações finais para essa entrevista de hoje e sem esquecer de que temos aqui uma dica da mestre. Tem um quadro aqui que é a dica do mestre e a gente não pode esquecer, tem direito inclusive à vinheta e junto com as considerações finais da professora, ela vai dar a dica da mestra. Professora Sara, por favor, com a palavra para encerrar o nosso bate-papo de hoje. Gostaria de agradecer a todos aqueles que estão aí assistindo a gente, curtindo, participando, mandando algum comentário, isso é bastante legal também. Agradecer mais uma vez as imagens aqui do profissional Guilherme Malta, que também é responsável pela edição dos nossos quadros quando eles precisam ser editados, reeditados, organizados para irem ao ar e assim atender melhor a você que está aí em casa nos assistindo e nos prestigiando, tá bom? O professor Songival vai ficando por aqui, mas antes disso, a professora Sara com as suas considerações finais e a dica da mestre do dia de hoje. Respeitar a diversidade, né, professor Songival? Que a gente, nosso século XXI está cada vez mais diversificada, mais múltipla, a gente fala isso, incluir cada vez mais, oportunizar cada vez mais. Fazendo isso, é o primeiro passo para a gente viver bem e ser feliz. Na verdade, amar acima de tudo. Muito bem, obrigado pela participação, professora. Até a próxima. Que dê tudo certo também. Estou sabendo que está vindo um evento aí bem legal aí da sua própria, que faz parte já da sua ação todo ano, né? Então que dê tudo certo. Setembro promete e a gente vai seguindo aí nessa pegada e sempre agradecendo pela sua participação e pela sua relevância no contexto da educação de Ribeiro do Pombal e região, professora. Eu que agradeço e não é fácil trabalhar a inclusão, porque a discriminação, o preconceito é muito grande, não é fácil, mas nem por isso eu desisto, pelo contrário, eu estou construindo pontes cada vez mais e essas pontes estão sendo ampliadas para que a gente abrace, a gente dê as mãos e a gente oportunize cada vez mais. Meu muito obrigada pelo convite, desejo sucesso à Escola Silvia Brito, parabenizo novamente por essa ação e tragam sempre, incluam sempre, que vocês vão viver melhor. Muito bem, encerrando o nosso Construindo Saber hoje, falei com a professora Sara Santos, agradecendo aqui as imagens e edição do Guilherme Malta e a parceria Canabrava FM, programa Construindo Saber e Colégio Silvia Brito. Tchau, tchau, aquele abraço, a gente se vê aí no canal do Songival e no Instagram Songival Santos, beleza? Abraços, me queiram bem porque não custa nada. Aos amigos, tudo de bom. Aos inimigos, a leitura. Nada mais do que isso. Valeu!
canal do Songival.